a turma do Jair está articulando com Arthur Lira uma excrescência, a criação do cargo de senador biônico para ex-presidente da República. A Itália tem o cargo de senador vitalício, que tem algumas regras, não é para ex-presidente. Tem algumas regras. Senador vitalício para alguns tipos de personalidade. Se não me engano, até o Norberto Bobbio foi senador vitalício na Itália. Mas nenhuma outra democracia avançada, presidencialista, tem essa história. Não, o presidente sai do poder e vira senador vitalício. Não. Senador biônico eles querem criar. O que é senador biônico? De onde vem essa palavra? Na época da ditadura, em 1974, a Arena, partido dos milicos, tomou uma surra no voto. E vários senadores do MDB foram eleitos. Naquela época, lá o Itamar, o Quércia e outros. E o MDB ganhou maioria no Senado. O que os militares fizeram? Vamos criar um senador a mais. Cada estado só tinha 2 senadores. 2. Que é o que tem nos Estados Unidos, é a tradição 2 por estado. Criaram o terceiro. Aí 2 eram eleitos e o terceiro era indicado pelo presidente. Claro, porque daí com isso a Arena não perdia maioria no Senado Federal. Senador biônico. Uma excrescência. Agora, a excrescência, a ideia do senador biônico, é para oferecer ao Jair Bolsonaro imunidade. Absurdo, né? Só que se ele aceitar isso, aceita também que não pode ser candidato em eleições futuras. O presidente que sai do poder e usa e vai para o cargo de senador vitalício, ganha salário, pode participar de debates, me parece que não votaria, mas eu acho que nem vale a pena debater muito isso, porque da maneira como está sendo proposto, é uma tentativa de oferecer imunidade para um sujeito que tem que acertar contas com a justiça e com a história. Então, mas isso está sendo manobrado pela turma do Arthur Lira e está nesse pacote aí. PEC da transição, orçamento secreto. O Arthur Lira é um feiticeiro, né? É o aprendiz de feiticeiro que aprendeu com o Eduardo Cunha e superou o feiticeiro. Hoje ele é muito mais poderoso do que o Eduardo Cunha foi. Tá aí, ó. Lira manobra na Câmara para levar adiante uma PEC. Atenção, não é a PEC da transição, é uma outra, tá, gente? Tem lá a PEC da transição, que essa é necessária para pagar o Bolsa Família de 600. Aí, em paralelo, ele está tentando botar no bolo assim, querem a PEC da transição? Então vamos fazer uma PEC para acalmar o bolsonarismo? Porque eu quero fazer um agrado para ele me ajudou, eu ajudo ele, e aí acalma o homem lá. A Itália tinha, inclusive para ex-presidente, sim. Né? Isso era uma regra. Eu não sei se ela foi mantida, porque houve algumas reformas políticas relativamente recentes na Itália. Não sei se isso foi mantido, né, de uns tempos para cá, né? Mas ex-presidentes eram, sim, senadores vitalícios na Itália e algumas figuras de grande destaque. Né? Tinha um pouco quase que aquela função que no Reino Unido há, né, na Câmara dos Lords, de você conceder o título de Lorde a figuras que são notáveis na sua área de atividade. Até o Elton John, por exemplo, né, é Lorde, porque, enfim, é uma figura notável da música, e há outras pessoas que tiveram também esse tipo de distinção no Reino Unido. O senador vitalício italiano tinha muito esse papel. O grande pensador político, filósofo, jurista, o Norberto Bobbio, por exemplo, era também senador vitalício, só para dar um exemplo, né, desse tipo de situação. Se a gente fosse olhar por aí, digamos, e tivéssemos vivendo céu de brigadeiro, ninguém tivesse, na realidade, procurando uma forma de se refugiar na condição de senador vitalício para evitar ser preso, a gente poderia até eventualmente discutir se fosse só uma coisa de um ex-presidente poder fazer discursos no Senado, colocar sua opinião. Sempre interessante ouvir um ex-presidente, por que não? Agora, a gente sabe que não é para isso que está sendo criado, né? Não teria direito a voto, né? Não atrapalharia, desse ponto de vista, o processo decisório legislativo, né? Ficaria ali muito mais como um reconhecimento e como alguém que poderia, digamos, participar do debate público dentro dessa condição de quem ocupou a presidência. Mas, da maneira como está se fazendo, de forma corrida, assodada, sem qualquer discussão, e claramente com o nome e CPF, né, essa proposta, que é do Jair Bolsonaro, isso, evidentemente, enfim, não pode ser aceito, né? Claro que tem esse elemento aí, né, que é o elemento de impedir que ele concorra à presidência, né? Até por isso tem se comentado, tem se noticiado que o Bolsonaro parece que não está gostando muito da proposta. Ele provavelmente ia querer imunidade sem qualquer tipo de condição, é mais a cara dele, né? Até quem está propondo essa proposta, que é realmente de uma disfarçatez imensa, digamos, até disfarçatez às vezes tem limite, né? E aí querem colocar, pelo menos, esse freio dele não ser mais candidato, mas parece que ele não gosta muito disso. De qualquer maneira, imunidade é uma coisa, impunidade é outra, né? Não é porque ele, eventualmente, seja imune, aí vai ter foro especial, que ele não possa ter que responder pelos seus atos, né? Inclusive cometidos anteriormente. A gente vê senador aí que foi preso, né? Senador eleito, né? Por que um senador vitalício não poderia? Porque, de repente, vai ter que ter uma autorização do Senado, pode ser aí, que mora o refúgio, para transformar ele em réu, e aí, sendo vitalício, isso vira para a vida inteira. Não sei como é que isso seria efetivamente regulamentado, mas me parece uma proposta indecente essa, da maneira como está sendo colocada. Então a Itália tem esse cargo, mas daí é com esse caráter que o Cláudio explicou. Personalidades, assim, acima da disputa política, às vezes, ou ex-presidentes, não é para dar, assim, imunidade ou impunidade para presidente que precisa acertar as contas aí pelo que fez. Uma coisa é passar na Câmara, acho que o próprio Senado é capaz de colocar um freio, né? No Senado parece que as cabeças estão um pouquinho mais ajustadas do que na Câmara, por enquanto. O próprio Pacheco, né, já falou que ele não permitiria, né, que isso avançasse.
né, que esse tipo de proposta não teria vida no Senado. Para os senadores, né, não interessa ter alguém entrando pela janela, né? É claro. Ali você tem um monte de senador eleito, né? Vão querer botar um ali, né, entrando pela janela, fica uma coisa meio estranha para quem teve que batalhar para ser eleito e ocupar uma cadeira no Senado. Claro que talvez os senadores bolsonaristas possam ver isso com simpatia, mas não creio que a maior parte da casa perceba isso da mesma forma. Arrumaram lá para o Pinochet ser senador vitalício no fim da ditadura dele, né? Aí sim, no Chile. Mas ele foi preso em Londres e tal.